Olá, vamos continuar estudando para a certificação Ancor? Eu vou narrar para você as perguntas dos melhores simulados da internet, somente com as respostas corretas. Ouça várias vezes, porque você vai decorar com facilidade. Este vídeo faz parte da série Certificação AAI, e eu deixei o link de todos os vídeos da série na descrição deste vídeo. Dá um like e vamos lá! Módulo 15, Mercados Derivativos. Cobertura no mercado a termo de ações da Bovespa é o depósito dos ativos objeto da operação por parte do vendedor a termo. As operações com ações realizadas no mercado a termo da B3, BMF Bovespa, podem ter vencimentos com os seguintes prazos: em, no mínimo, 16 dias e, no máximo, 999 dias corridos. A possibilidade de permitir ao comprador a termo a substituição das ações objeto do contrato inicialmente estabelecido é a única característica que diferencia dois tipos de operações a termo. São elas: a termo comum e termo flexível. A liquidação de contrato de câmbio ocorre quando da entrega de ambas as moedas, nacional e estrangeira, objeto da contratação ou de títulos que as representem. As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até 2 dias úteis da contratação, excluído os dias não úteis nas praças das duas moedas envolvidas. A liquidação de contrato de câmbio ocorre quando da entrega de ambas as moedas, nacional e estrangeira, objeto da contratação ou de títulos que as representem. No caso de operações de câmbio de importação e de natureza financeira, com ou sem registro no Banco Central do Brasil, a liquidação deve ocorrer em até 360 dias da contratação. Em referência às bolsas de valores e de mercadorias, é correto afirmar que os contratos derivativos devem ser difundidos e regulamentados, tendo em vista a geração de negócios, a continuidade dos mercados e o controle de riscos. Em relação ao mercado de opções, é correto afirmar que são contratos que dão somente o direito do exercício a uma das partes, o titular, e apenas a obrigação à outra parte, o lançador. As operações a termo são aquelas que, após a sua realização, prevêem liquidação física e financeira em data futura. A respeito do regulamento operacional da BMF referente aos derivativos, é correto afirmar que os ajustes diários são instrumentos que geram ganhos ou perdas diariamente, em dinheiro, conforme os preços de ajustes dos mercados futuros evoluam favoráveis ou desfavoravelmente. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos que prevêem a troca futura de fluxos de caixa e têm como diferencial a possibilidade de efetuar hedge de duas variáveis a partir de um contrato. Marque a alternativa que apresenta estratégias de hedge utilizando o mercado de derivativos. Detentor de ação vende a ação a termo, compra a opção de venda sobre a ação ou vende a opção de compra sobre a ação. Sobre as especificações de contratos derivativos, é correto afirmar: em contratos futuros são especificadas as unidades de negociação, os dias de vencimento padronizados, o ativo objeto e os ajustes diários.
No tocante aos prazos de liquidação de operações de derivativos, é correto afirmar: as liquidações dos ajustes diários positivos e negativos ocorrem em D+1 e não são aceitas fianças bancárias. Sobre o mercado futuro de Ibovespa, é correto afirmar que os gestores de fundos de ações podem utilizá-lo com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros, considerando ainda o beta médio da carteira. Uma diferença entre o mercado a termo e o mercado futuro é que, no mercado futuro, existe ajuste diário. Selecione a alternativa que apresenta estratégias com as apostas corretas utilizando mercados derivativos. Para apostar na alta do preço do ativo objeto, pode-se comprar a termo, vender a opção de venda ou comprar a opção de compra. Considere ganhos de capital de até 5 milhões. No que se refere à tributação de derivativos, é correto afirmar que a alíquota do ganho do mercado de opções é de 20% nas operações de day trade e 15% nas demais operações, e o regime é da tributação definitiva. As negociações de um determinado ativo negociado no mercado futuro de ações serão suspensas sempre que as negociações com esses mesmos ativos forem suspensas no mercado à vista. A alíquota máxima de IOF que pode ser cobrada em operações de câmbio é 25%. Os contratos de swap registrados na BMF-Bovespa somente exigem margem de garantia quando a operação é contratada com garantia da BMF-Bovespa. Uma opção de compra tem prêmio de R$ 3,50 e o preço do exercício é de R$ 37. O ativo objeto é negociado no mercado à vista a R$ 39,50. A opção está dentro do dinheiro. No mercado de ações da Bovespa, o preço a termo é influenciado positivamente pelo preço à vista, pela taxa de juros e pelo prazo da operação. No mercado de opções, somente o vendedor pode ser chamado a depositar margem de garantia. No mercado de câmbio, a liquidação pronta não é obrigatória em caso de operações de câmbio de natureza financeira. O valor do prêmio de uma opção é composto por valor intrínseco e valor tempo. Um importador faz pagamentos em dólar pelos produtos que compra no exterior e revende esses produtos no Brasil em moeda local, em reais. Para se proteger da variação cambial, VC, o importador cota um swap cambial a um banco, que oferece VC mais 3,9% contra a taxa DI. Nesse swap, o importador deverá ficar ativo na ponta cambial e passivo na ponta DI. Receberá ajuste ao final das operações se VC mais 3,9 for superior à taxa DI no período. Admita que um banco tenha vendido 800 contratos de Ibovespa Futuro com vencimento em abril, ao PU de 49.500 pontos no dia 1. O banco encerrou a sua posição vendida no dia 4, comprando 800 contratos ao PU de 47.340 pontos. Observação: considere hedge 1 por 1 e beta médio de carteira igual a 1 e use a aproximação Ibovespa Futuro igual Ibovespa à vista.
Se a instituição vendeu os 800 contratos futuros com o objetivo de hedge, o valor da sua carteira é R$ 39.600.000. No mercado futuro, nas posições abertas em pregões anteriores, se o preço de ajuste do dia for inferior ao preço de ajuste do dia anterior, a posição comprada será debitada. Nas operações de swap, os rendimentos estão sujeitos à alíquota de imposto de renda, de 15% a 22,5%, dependendo do prazo em regime de tributação definitiva. O mercado de determinada ação e de suas opções de compra apresenta as seguintes cotações. Preço à vista, R$ 114. Calls. A Call A, preço de exercício 120, prêmio R$ 7. Call B, R$ 130, do preço de exercício e R$ 3 de prêmio. Faltam 497 dias úteis para o vencimento das séries e as taxas de juros over anual de renda fixa para o mesmo período estão em 30%. Admitindo-se que haverá exercício nas duas séries, a operação da aplicação recomendada é trava de alta com calls. Mercados derivativos são aqueles nos quais são negociados contratos cujos preços derivam daqueles praticados em mercados mais básicos, onde são negociados os ativos subjacentes e que podem servir a diferentes interesses. A respeito da utilidade ou não dos mercados derivativos para os países, é correto afirmar: a difusão das operações em que mercados derivativos e seus benefícios via hedge tende a estimular a produção e a reduzir a quebra das empresas. Sobre os benefícios dos derivativos para os agentes econômicos em geral e para as empresas em particular, é correto afirmar: a implementação de hedge por parte da maioria das empresas tende a gerar confirmação de suas margens de lucro esperadas, reduzindo as chances de quebra e contribuindo para o aumento da produção e do emprego. Em relação a operações a futuro, é correto afirmar que há mercados futuros com volumes de negociações bastante elevados e tanto podem ser utilizados com o objetivo de hedge ou especulação. Sobre derivativos, é correto afirmar que são instrumentos que possibilitam a redução simultânea de riscos pelas contrapartes que assumem posição nos citados instrumentos. Quanto aos preços dos derivativos, é correto afirmar que preços futuros e preços à vista estão estreitamente relacionados devido à possibilidade da montagem de arbitragem envolvendo operações à vista e a futuro. Os produtores e compradores de soja podem efetuar as seguintes operações de hedge no mercado. Produtores: compras de puts de soja com venda de soja a termo. Sobre as operações ex-pit, é correto afirmar que constituem negócios realizados fora do pitch de negociação no pregão de uma bolsa. Sobre o repasse de operações, é correto afirmar que compete ao participante destino confirmar ou rejeitar a operação repassada pelo participante origem.
Sobre os mercados derivativos de café, é correto afirmar que os produtores de café podem comprar puts de café com o objetivo de hedge, garantindo preço mínimo. As operações ex-pit atendem à necessidade de hedge ou de operacionais sem interferência do mercado. No mercado de opções, a opção de estilo europeu pode ser exercida apenas na data de vencimento. No mercado a termo, o tipo de operação que permite ao comprador a substituição das ações objetos de contrato inicialmente estabelecida é denominada termo flexível. O participante de mercado que atua com o intuito de desenvolver proteção diante de risco de flutuações nos preços de diversos ativos e nas taxas de juros denominam-se hedger. O ambiente de negociação, onde ocorre o mecanismo de ajuste diário de lucros e perdas em relação ao preço de ajuste, é o mercado futuro. Em referência aos órgãos reguladores, é correto afirmar que os contratos derivativos devem ser estimulados quando são utilizados como objetivos de hedge, mas devem ser desestimulados quando alavancam os riscos excessivamente. Considerando que há países com mercados derivativos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, como também operações e contabilizações de derivativos, é correto afirmar: um país não deveria eliminar a existência de mercados derivativos, porque isso reduziria drasticamente as chances de as empresas eliminarem os seus riscos. Selecione a alternativa que apresenta estratégias de hedge utilizando o mercado de derivativos. Detentor de ação vende a ação a termo, compra a opção de venda sobre a ação e a ação de compra sobre a ação. Os produtores e compradores de soja podem efetuar as seguintes operações de hedge no mercado. Produtores, compras de puts de soja e venda de soja a termo. A respeito das operações ex-pit, é correto afirmar que os comitentes previamente vendidos ou comprados em mercados futuros podem realizar operações ex-pit inversa, desde que atendidas às exigências regulamentares. Sobre repasse de operações, é correto afirmar que compete ao participante destino confirmar ou rejeitar a operação repassada pelo participante origem. Um investidor tem uma carteira replicada no índice Ibovespa e resolve comprar uma put do Ibovespa. Com isto, ele está limitando suas perdas, pois acredita que o valor das ações pode cair. Os modelos básicos de precificação de contratos futuros supõem que, em seu vencimento, os preços do mercado à vista e futuro serão convergentes. Um investidor que deseja proteger um passivo em dólar deverá comprar dólar futuro ou comprar uma call. Se uma empresa faz um swap em que o ativo é a variação do CDI em 100% e o passivo é 26% ao ano, com o objetivo de posicionamento, ela está esperando que a variação do CDI fique acima de 26% ao ano pelo período da operação. Um exportador deseja se proteger das variações na taxa de câmbio. Para tanto, ele irá operar no mercado futuro de dólar. Esse exportador fatura cerca de 100 milhões de dólares mensais e pretende proteger 3 meses de receita com hedge. Sabendo que cada contrato futuro de dólar é de 50 mil dólares, qual deve ser a decisão do gestor financeiro da empresa? Vender 6 mil contratos. Uma empresa possui dívida em dólar no valor de 50 milhões.
A decisão do conselho da empresa foi de implementar uma política de hedge, até então inexistente na empresa. Para isso, usarão o mercado de balcão de dólar a termo NDF. Ao cotar esse tipo de contrato, o gerente financeiro da empresa conseguiu com o melhor preço o valor de R$ 3,10 por dólar, com vencimento em 4 meses, que é a data de vencimento da dívida também. Analise as afirmações abaixo. O gerente financeiro deve comprar dólar a termo para proteger a empresa da variação cambial. E, se no vencimento do contrato a cotação do dólar estiver em R$ 3,30, a empresa receberá 10 milhões do banco. 1 e 3 estão corretas. Um gestor de fundo de ações ativo deseja se proteger do risco sistemático do mercado de ações. Qual operação seria mais indicada para atingir o seu objetivo? Vender contratos futuros do índice Bovespa. Recentemente, houve um aumento na volatilidade dos retornos de uma ação negociada na Bolsa Brasileira. Em relação às opções desta companhia, negociadas na Bolsa, e o efeito do aumento desta volatilidade, é correto afirmar que tiveram um aumento de preço, pois quanto mais alta a volatilidade esperada de uma ação, maior é o prêmio da sua opção. Um frigorífico pretende fazer hedge usando contratos futuros de boi gordo. A empresa fatura 50 milhões mensais e o seu custo com a carne representa 60% deste faturamento. A empresa pretende garantir preço por 4 meses, sabendo que cada contrato de boi gordo na bolsa representa uma negociação de 330 arrobas e cada arroba está negociada a R$ 150, como o frigorífico deve estruturar a operação? Comprar 2.424 contratos. Um investidor possui uma carteira de ações e pretende se proteger de uma potencial queda no valor das ações. Então, analise as estratégias que poderão ser feitas para proteção. Primeiro, venda de contratos futuros de Ibovespa. E compra de put, opções de venda de ações representativas da carteira. Opções 1 e 4 corretas. Uma empresa que possui grande parte de seus custos em dólar pretende fazer hedge para garantir a cotação da moeda e não ter suas margens decisivamente afetadas por um aumento na taxa de câmbio. Assinale a alternativa que representa uma operação efetiva para este objetivo. Compra de opções de compra de dólar. Sobre as operações ex-pit na Bolsa Brasileira B3, assinale a alternativa incorreta. As pessoas jurídicas financeiras e os investidores institucionais não podem figurar entre os comitentes definidos na operação. Esta é a opção incorreta. Os prêmios pagos ou recebidos quando da compra de opções, quer sejam calls ou puts, terão o seguinte tratamento. Serão considerados como custos quando pagos e receitas quando recebidos, não importando se as opções foram exercidas ou não. Quanto às operações de swap e NDF, podemos afirmar que as operações de swap serão tratadas como de renda fixa, sujeitando-se à tributação na fonte pela alíquota de renda fixa, conforme o prazo de operação. Já as operações NDF serão consideradas como de renda variável, sujeitando-se à tributação na fonte pela alíquota de 0,005% sobre o valor de liquidação. Quanto às operações de day trade, é válido afirmar que
O imposto retido na fonte será calculado pela alíquota de 0,00596 sobre o lucro obtido na operação. E o lucro auferido em day trade será atribuído à alíquota de 20%, quando do seu recolhimento, que será deduzido o imposto de renda retido na fonte. Opções 2 e 5 corretas. Sobre repasses, é correto afirmar que, se o investidor final não for indicado pelo participante de negociação pleno repassador, a alocação final deverá ser feita pelo participante recebedor. No mercado de opções de venda, puts, existem estratégias que envolvem a negociação de mais de uma put ao mesmo tempo e que também podem envolver o ativo objeto. Considere que todas as puts se refiram a um mesmo ativo objeto e tenham a mesma data de vencimento. É correto afirmar? Um agricultor pode montar trava de baixa com puts de café para se defender de possíveis quedas no preço do café. O contrato de juro futuro, conhecido como DI futuro, normalmente tem os maiores volumes financeiros entre os contratos futuros. Sobre DI futuro, é correto afirmar: para o cálculo do ajuste diário, deve-se comparar o PU de ajuste de um dia com o PU do ajuste do dia anterior corrigido. Com relação a operações a futuro, é correto afirmar que há mercados futuros com volumes de negociação bastante elevados e tanto podem ser utilizados como objetivos hedge ou como de especulação. Então, há mercados futuros com volumes de negociação bastante elevados e tanto podem ser utilizados tanto com objetivos de hedge como de especulação. Os órgãos reguladores e conselhos empresariais têm visão macro e buscam a melhoria e o aumento da produção do conjunto de empresas, e não de apenas uma delas. Nesse contexto, é correto afirmar que os contratos derivativos devem ser difundidos e estimulados quando utilizados com objetivos de hedge, porque podem evitar quebras de empresas de diferentes portes, o que evita inúmeros problemas. Sobre a cotação do Bovespa futuro, é correto afirmar que a cotação é definida pelo mercado e é igual ao Ibovespa à vista, mais uma taxa de juro. Ajustes diários e margens de garantia. A respeito dos ajustes diários e margens de garantia, é correto afirmar: em contratos derivativos, onde há o mecanismo dos ajustes diários, as margens de garantia tendem a ser menores, porque grandes perdas não se acumulam até o vencimento do contrato. Considerando que há países com mercados derivativos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos e diferentes modalidades de operações e de formas de contabilização de derivativos, é correto afirmar: um país não deveria eliminar a existência de mercados derivativos porque isso reduziria drasticamente as chances de agentes econômicos eliminarem os seus riscos. Sobre os benefícios de derivativos para os agentes econômicos em geral e para a empresa em particular, é correto afirmar que a implementação de hedge por parte da maioria das empresas tende a gerar confirmação de suas margens de lucro esperadas, reduzindo as chances de quebra e contribuindo para o aumento da produção e do emprego. Em relação às operações a futuro negociadas na BMF-Bovespa, é correto afirmar que são contratos intercambiáveis que possibilitam o encerramento de posições antecipadamente.
No tocante à liquidação das operações em mercados derivativos agropecuários negociados na BMF-Bovespa, é correto afirmar: as liquidações das operações a futuro de soja ocorrem por diferença mediante o registro de operação de natureza inversa. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos negociados no mercado de balcão e que tanto servem a objetivos de hedge ou de especulação. Em relação a operações a futuro, é correto afirmar que suas margens de garantia são mais reduzidas, dada a existência do mecanismo dos ajustes diários. Em referência aos órgãos reguladores, é correto afirmar que os contratos derivativos devem ser estimulados quando são utilizados como objetivos de hedge, mas devem ser desestimulados quando alavancam os riscos excessivamente. Comparando as alternativas de hedge ou de especulação utilizando o mercado a termo, a futuro ou de opções, é correto afirmar: as vendas a futuro são melhores instrumentos de hedge do que as vendas a termo, por terem maior liquidez e flexibilidade. Nos mercados agrícolas e pecuários, em muitos casos, a sazonalidade nos preços devido às épocas de safra ou entre-safra. A respeito dos preços futuros praticados em tais mercados, é correto afirmar: os preços futuros de equilíbrio para diferentes vencimentos podem apresentar reduções ou aumentos, podendo inclusive ser inferiores aos preços à vista. Tipo de direito de compra que pode ser exercido por seu titular a qualquer momento até a data limite, data de exercício, trata-se de uma call americana. Ouça várias vezes todos os vídeos da série para você conseguir lembrar das respostas na hora da prova. E que desejo que você seja um assessor de investimentos de muito sucesso. Estou torcendo por você.